Aleluia. Compreendo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Sou muito grato ao Senhor por estar aqui nesta noite. Fico muito feliz por essa oportunidade. Desde já agradeço ao nosso pastor Paulo pelo convite e honro a Deus nossos pastores, que são homens e mulheres de Deus, que têm orado ao Senhor pelas nossas vidas. Porque muitas das vezes, enquanto nós estamos dormindo, os nossos pastores, os nossos obreiros, diáconos da nossa igreja estão orando por nós. Então devemos glorificar o nome do Senhor por essas vidas. E desde já também agradeço a minha esposa por estar sempre comigo, por estar me fortalecendo. Nos momentos mais precisos ela está comigo. E eu louvo o nome do Senhor pela vida dela. Sem demoras, quero pedir aos irmãos que abram comigo em Números capítulo 11. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que depois que a menina deu o devocional quarta-feira, eu tentei fugir dessa palavra, mas nós somos apenas o canal de bênção do Senhor, e quando o Espírito Santo nos ordena, a nossa missão é cumprir aquilo que o Senhor fala. Números capítulo 11, versículo 6. Aleluia. Irmãos, eu peço a vocês que não fiquem calados, glorifiquem o nome do Senhor por Ele estar nessa casa, e glorifiquem o nome dEle por Ele estar permitindo nós estarmos aqui nesta noite. Números capítulo 11, versículo 6. Aleluia. Vamos ver todos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão um maná diante de nossos olhos. Vou ler mais uma vez. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão a este maná diante dos nossos olhos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por essa noite, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Mesmo a gente não merecendo, meu Pai, o Senhor nos permite estar em nossa casa, estar diante da Tua presença. Senhor, nessa noite eu entrego em Tuas mãos, Senhor, como apenas um canal de bênção, Senhor, apenas como um vaso, Senhor, porque o vaso não tem honra alguma, porque o vaso é apenas de barro, mas toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome, Espírito Santo. Pai, nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, se houver alguma potestade maligna querendo atrapalhar a Tua igreja de ouvir a Tua palavra, de ter atenção à Tua palavra, eu a repreendo pelo poder de Jesus Cristo. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor lance a Tua semente nos corações dessa noite, meu Pai. Que nós vamos essa noite, Senhor, ouvir a doce voz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te agradeço e te peço nesta noite. Amém. Antes de se assentar, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu peço a vocês que prestem bastante atenção nesta noite. Nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque nós sabemos que o povo do Senhor houve-se um tempo que houve-se cativo no Egito. A palavra de Deus vai falar que o povo hebreu naquela época, eles sofriam uma escassez de alimento. Eles não tinham alimento onde eles estavam. E a Bíblia vai nos dizer que Egito naquela época era uma grande potência, pois por ser deserto havia o rio Nilo que cortava todo o deserto. Então eles tinham água para beber, tinham água para plantar, eles plantavam, regavam e nascia coisa do Egito. E o Egito era uma grande potência naquela época. Então a palavra do Senhor vai dizer que José, ele é levado ao Egito como escravo, mas futuramente o Senhor levanta ele como governador do Egito. Então vai dizer que quando José se torna governador, o povo hebreu, com cerca de 70 pessoas, sobem ao Egito com a geração de Jacó. E vai acontecer que esse povo ele vai começar a crescer no Egito. Eles vão começar a plantar no Egito, vão viver muito bem. Vão ser um povo que vai prosperar no Egito. Só que com o tempo, passando-se o tempo, José ele morre. E logo após se troca-se o faraó. E o novo faraó ele não conhecia José.
Ele tinha medo que aquele povo se levantasse contra ele. Então o jeito foi o quê? Vamos tacar serviço a esse povo. Vamos escravizar eles. Então a ordem do faraó era que escravizasse o povo, que botasse esse povo para trabalhar. Só que, pastor, quanto mais o povo trabalhava, o povo continuava crescendo. Eles pressionavam o povo do Senhor e o povo ainda continuava crescendo. Parecia algo impressionante, que quanto mais o povo trabalhava, quanto mais o povo era pressionado, eles não paravam de crescer. A igreja de hoje em dia, pastor, ela é muito pressionada. A igreja que prega o verdadeiro palavra do Senhor, ela é muito pressionada. Mas eu vou dizer para você nesta noite que se sente pressionado. Quanto mais eles pressionam a gente, mais a gente vai crescer. Quanto mais apertar a gente, mais a gente vai crescer. Porque não vamos nos calar. Não vamos parar de pregar o Evangelho. Não vamos ser pressionados e nos calar. Vamos continuar crescendo como o povo crescia no Egito. E Faraó, vendo que o povo não parava de crescer, ele dá uma ordem que era para matar todos os primogênitos. Aí eu começo a ver, eles primeiro pressionam, querem nos matar, mas esqueceram do Deus que ele serve. Um Deus que está sempre olhando para o povo dele. Não importa que você esteja, Deus está sempre olhando para o povo dele. Como está caminhando o meu povo? Onde o meu povo está? E aquele povo não estava bem, porque eu disse várias vezes, eles estavam cativos, eles estavam lá como os escravos. Então Deus vai surgir com um plano de libertação para aquele povo. Diga para o irmão que está do seu lado: plano de libertação. Diga de novo: plano de libertação. Deus tem um plano de libertação para aquele povo. Deus vai levantar Moisés. Todos nós conhecemos essa história, mas eu preciso que vocês entendam até a gente chegar a algum lugar. Deus levanta Moisés, um homem que foi criado dentro do próprio Egito, chamado por uma sarça, e a partir do momento que Moisés teve aquele encontro com aquela sarça, a sua vida foi mudada. Porque naquele momento mais, Moisés já não ia fazer a sua vontade. Moisés ia fazer a vontade de Deus. E todos nós sabemos que Moisés era um homem que escutava muito as vozes de Deus. Ele era um homem que era íntimo de Deus. Ele escutava a voz do Senhor e obedecia. E quando desobedeceu, deu problema. Então Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu quero que você vá até o Egito e fale com o faraó para libertar o meu povo. E fala aí, Moisés já se sentia limitado em chegar à presença de faraó. Mas Deus vai dizer a ele: Moisés, vá, que eu serei contigo. Eu sou o que sou, Moisés. Vá, que eu serei contigo. Então vá diante de faraó. E Moisés vai chegar diante do faraó dizendo que queria libertar o povo. O faraó não vai querer liberar o povo porque eles estavam escravos, eles trabalhavam para eles. Então o Senhor começa a enviar pragas sobre eles. E ao todo vão ser 10 pragas. Só que quando nós chegamos na 10ª praga, nós impressionamos com algo que acontece. Pois a palavra de Deus vai falar sobre o espírito da morte que irá passar. O Senhor vai falar com Moisés. Vai dar uma ordem a Moisés dizendo: Moisés, diga a todo o povo que mate um cordeiro sem mácula alguma. Que mate um cordeiro sem nenhum problema. E pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta. E quando nós falamos de cordeiro,
imediatamente nós lembramos de Jesus. Porque do mesmo jeito que Deus tinha um plano de salvação para aquele povo do Egito, Jesus foi enviado na terra para que Deus, como um plano de Deus, para a salvação para todos nós. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, Moisés, ele vai dizer àquele povo: olha, mate o cordeiro, tire o sangue dele e passe nos umbrais da porta. Porque o Senhor, durante a madrugada, ele iria enviar o espírito da morte, que iria matar todos os primogênitos e todos aqueles que não tinham os umbrais da porta, ungido com sangue. E nós vemos que o nosso Deus é tão detalhista, porque ali surge a primeira Páscoa cristã. Ali surge a primeira Páscoa, onde eles sacrificam um cordeiro. Eu vou dizer para você nessa noite, irmão: unja a sua casa com o sangue do cordeiro. Porque não importa quem estará lá dentro, o espírito da morte não entrará lá. Porque o sangue que estará na porta não é qualquer sangue, é o sangue do cordeiro. É o sangue que te libertou. É o sangue que te purificou para que você esteja aqui hoje. Foi por esse sangue que você foi e acontecendo aqui o espírito da morte, ele passando, ele mata realmente todos os primogênitos. Até nos animais morreram os primogênitos. Então o Faraó, perdendo seu filho, ele libera o povo. Ele deixa o povo do Senhor ir embora, porque ele não aguentava mais tantas pragas que aconteceram. E por último, ele perdeu seu primogênito. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele sai com todo o povo do Egito. Ele sai, ele vai fugindo com o povo, e Deus vai direcionando eles. Deus vai dando uma direção para o povo. Porque Deus, quando ele te liberta, ele te dá uma direção que você tem que ir. Deus, quando te liberta, não deixa você só por aí na igreja, não. Deus te dá uma direção, Deus te dá um propósito, Deus te dá uma orientação. Porque muitos de nós acreditamos que nós somos libertos para ficar sentados no banco de igreja. Não é. Deus te deu uma direção. Se Deus te libertou, hoje você está aqui, mas você tem uma direção sim. Você não foi jogado, você não foi lançado, você foi liberto, mas Deus, ele foi à frente te dando uma direção. A palavra de Deus vai nos dizer que o povo, eles caminhavam no deserto, e durante o dia tinha nuvem que protegia, e durante a noite tinha coluna de fogo. Deus não deixou o povo a Deus dar, não deixou o povo jogar. Deus era um Deus que guiava o seu povo. Deus direcionava o seu povo. Deus falava com Moisés. Só que um dia, igreja, este povo se depara com um mar. O primeiro problema deles foram eles. Se depararam com o mar. E enquanto eles estavam caminhando em direção ao mar, a palavra de Deus vai dizer que Deus endurece o coração do Faraó, porque Faraó, ele vai atrás do povo. Eles vão correndo com seus exércitos atrás do povo. E o povo, após de ser liberto da igreja, tendo nuvem de dia, coluna de fogo à noite, eles vão chegar diante daquele mar e vão dizer para Moisés: antes nós tínhamos ficado no Egito,
piores que ele. Nós somos muito piores que eles. Nós negamos o Senhor, não é uma vez, não é duas vezes, não, muitas vezes nós negamos o Senhor. E você fala, não, irmão, eu não nego o Senhor lá, eu não nego o Senhor, eu faço a vontade dele. E quando o pastor pede para você fazer algo na igreja, você fala que não quer fazer. E quando o pastor quer te levantar algo para fazer algo na igreja do Senhor, você não quer fazer. Não é o pastor a igreja, o pastor é a voz de Deus dentro da igreja. Ele é o anjo da igreja. Quando Deus fala com o pastor para dizer algo para a igreja, não é brincadeira, é verdade. Atente teus ouvidos, não negue aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, não negue a vontade do Senhor. Não faça que nem o povo, diante do primeiro problema, começa a reclamar. Porque aquele povo passa 430 anos aproximado preso. E o primeiro problema que eles têm, eles começam a reclamar. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés vai clamar ao Senhor. E Deus vai dizer para ele assim: Moisés, por que você clama a mim? Diga que o povo que baixa. E eu peço a você que preste bastante atenção neste momento que eu vou dizer. Quem marcha é exército. Quem marcha é exército. Deus olhava para o povo e via eles como um exército. Só que a mente deles estava presa no Egito. Eles se viam como escravos. Tem muitos de nós que estamos aqui e carregamos a culpa do passado. Irmão, você é livre. Toda a culpa foi lançada na cruz do Calvário. Alguém pagou o preço por nós. Eu vou dizer para você nessa noite: você é exército, você não é escravo. O Senhor te chamou para ser exército, não para ser escravo. Você precisa de uma libertação na sua mente nessa noite. Porque você acha às vezes que é bem escravo. Mas o Senhor olha para você e diz: é soldado, é exército.
O povo estava reclamando da provisão do Senhor no deserto. Eles estão dizendo: nós vamos nos secar. Se fosse para secar, tinha secado no Egito. Deus não liberta ninguém para jogar fora. Se tivesse que morrer, tinha morrido no Egito. E o povo vai reclamar. Eles vão começar a reclamar contra Deus, e a palavra vai dizer que Deus, Ele ouve aquela reclamação e Ele se ira contra eles. Deus, pastor, envia um fogo que consome eles, que consome o arraial. Só que, igreja, esse fogo que caiu do céu não é aquele fogo que nós clamamos e pedimos, que é da presença do Espírito Santo. O fogo que acende nossos altares, não, igreja. Era fogo de juízo que caiu do céu naquele dia. Era um fogo que Deus estava querendo consertar o seu povo e mostrar que Ele estava ouvindo as reclamações dele. Olha para o irmão do seu lado, muito carente para ele. Deus ouve quando você reclama. Diga mais uma vez: Deus ouve quando você reclama. Mas sabe o que caiu do céu quando eles reclamavam? O fogo que conseguiu. Não era fogo que o irmão falava em línguas estranhas, rolava para o lado, não. Era fogo de juízo. O Senhor está dizendo para a igreja: quando vocês começam a reclamar, eu ouço a reclamação de vocês. Só que não fiquem tristes quando o fogo de juízo cairá sobre a sua casa. Porque o Deus que nós seguimos é um Deus que ama a sua igreja. Mas da mesma maneira que o Pai ele ama o Filho, Ele também conserva o Filho. Jeremias vai falar sobre a questão de um vaso. E este vaso, igreja, esse vaso ele se quebra na mão do Deus. Então esse vaso, ele se quebra, mas ele é amassado e levado ao fogo. Só que esse fogo que nós estamos falando de Jeremias é um fogo que ele restitui o vaso. Porque nós entendemos que o vaso, ele se quebrou na mão do olheiro, na mão do Pai. Então a questão foi a questão de juízo. Porque o Senhor, igreja, Ele prefere te ver quebrado na mão dele do que inteiro no mundo. Porque nem muitas das vezes, quando o Senhor nos corrige, Ele quer ver seu mal. Não, Ele não corrige você para ver seu mal. Porque às vezes Ele te aperta, Ele te quebra, você chora, mas você está na mão dele. Só que aquele povo, igreja, eles não oravam ao Senhor. Você tem o privilégio de poder orar a Ele e pedir: Senhor, tira esse fogo de juízo da minha casa, me perdoa, Pai. Aquele povo não. Eles tiveram que ir até Moisés e pedir a Moisés: Moisés, olha ao Senhor. Moisés ora ao Senhor e a palavra de Deus fala que o fogo se acaba. E nós acreditamos que depois disso tudo, aquele povo ia parar de reclamar. Aquele povo ia parar de murmurar contra Deus. Só que não, igreja. A palavra do Senhor vai falar que entra um plano de pessoas infiltradas entre eles. E aquele povo, ele deseja comer carne. E todos nós sabemos que o Senhor, Ele enviou o maná para sustentar o povo no deserto. O
a provisão de Deus no deserto. E eu fui pesquisar o significado de maná. Maná significa o que é isso? E muitas das vezes pessoas lá fora olham para nossas vidas e vêm perguntar para o outro: o que é isso que tem sobre a vida dele? O que é isso que tem na casa dele? E nós podemos gritar para todo mundo ouvir: eu tenho a provisão de Deus dentro da minha casa. Porque maná é a provisão do Senhor. Muitas das vezes vão dizer: o que é isso que tem nele? O que é isso que ele carrega? O que é isso que tem na casa dele? É a provisão de Deus sobre nossas vidas. É a provisão da presença dele sobre nossas vidas. E nós somos que nem um povo do Egito. Temos provisão, temos portas abertas e reclamamos do maná que cai todos os dias. Porque o povo queria comer carne. Só que nós entendemos que quem desejou primeiro era quem estava infiltrado. Não era o povo do Senhor que desejou primeiro. O povo de Deus deu ouvido a quem não tinha que dar. Irmãos, selecione muito bem quem você tem dado ouvidos. Selecione muito bem quem tem te dado conselhos. Selecione muito bem quem tem colocado algo no seu coração. Selecione muito bem, irmão, quem anda contigo. Ande de quem te aproxima do Senhor. Ande de quem te chama para fazer a presença de Deus se manifestar em algum lugar. Ande de quem te chama para pregar o Evangelho. Não dê ouvido às pessoas que têm desejo da carne. Não dê ouvido àqueles que desejam a carne. Não dê ouvido àqueles que estão fora, eles estão infiltrados. Eles não eram do povo do Senhor, eles não eram do povo hebreu, eles estavam infiltrados, pastor. Eles não eram para estar ali, e eles desejavam comer carne. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus que quem vive pela carne se inclina para a carne, é carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito vive pelo Espírito. O Senhor hoje te dá o direito, o Senhor hoje te dá a oportunidade de se livrar dos desejos da sua carne. Porque quando nós desejamos carne, é como se a gente começar a afastar da presença do Senhor. Porque a sua carne não gosta de orar. A sua carne não gosta de jejuar. A sua carne não gosta de ler Bíblia. A sua carne gosta de viver os desejos dela. O Senhor hoje te dá uma oportunidade de se livrar dos desejos da sua carne e viver as vontades do Espírito Santo. Hoje nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus, igreja. Nós temos o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo. E eu vou te ensinar hoje a matar o desejo da sua carne. Palavra de Deus, jejum, oração. Palavra de Deus, jejum, oração. Palavra de Deus, jejum e oração. É que nem receita de bolo não leva para você. E o povo, igreja,
desejar voltar para lá. É olhar para as coisas antigas e desejar voltar para lá. Ei, irmão, nessa noite eu quero dizer para você: não é hora de olhar para trás. Olha onde você chegou. Olha quanto você já caminhou. Não é hora de olhar para trás. Nesse ser hora de desejar coisa do Egito. Nesse ser hora de querer comer cebola, querer comer alho. Se o Senhor tem uma maná fresquinho caindo para você todo dia. E Moisés, igreja, ele vai se entristecer com aquilo. E vai falar com o Senhor: Senhor, esse fardo está muito pesado para me carregar sozinho. Ele vai dizer com essas palavras: caso eu sou o pai deste povo, para eles virem a mim pedir carne. Esse povo, ele deseja a carne. Esse povo quer viver a carne. E Deus vai começar com Moisés dizendo: Moisés, se é carne que eles querem, beleza, vou mandar carne. E Moisés vai dizer: Senhor, somos quase 600.000 homens. Nem se nós matarmos tudo que nós temos aqui, essa carne será possível de libertar todos nós. Naquele momento, igreja, por Moisés ser tão apertado pelo povo, acredito eu que Moisés esqueceu o Deus que ele servia. Porque o Deus que ele serve maná todos os dias, que cai do céu e alimenta todo mundo, mas ele vai perguntar para ele: será que o Senhor consegue mandar carne para todo esse povo? Satanás, igreja, ele quer oprimindo a gente até a gente chegar a este ponto de esquecer o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus pode fazer nessas vidas. Porque recapitulando o que aconteceu, o povo atravessou o mar se abriu, o maná caiu do céu, é nuvem, é fogo, e uma altura dessa vai perguntar para o Senhor se ele pode mandar carne para todo aquele povo. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você esqueceu que eu tenho poder? Você esqueceu do meu poder, Moisés? Se é carne que eles querem, então eu vou enviar carne. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele manda várias codornas que vão a cerca de 90 centímetros do chão. Quer dizer que é fácil de se tocar. A carne dele é fácil de pegar ela. É fácil de viver a carne. O Senhor falou: já que vocês querem, está aí. Toma a carne à vontade. É isso que vocês desejam no seu coração? A carne. Então toma a carne. Irmãos, Deus não te priva de viver a vontade da sua carne. Ele não quer que você faça isso. Mas Ele não te amarrou numa cadeira dessa e dizendo que você não pode viver a vontade da sua carne. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Só que tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que nós fazemos
E o Senhor vai dizer que quando aquela carne estava na boca deles, aquele povo morre. Aquele povo, quando eles começam a viver a vontade da carne deles, o que acontece? Eles morrem. É quando eu e você, igreja, se afastamos do caminho do Senhor. A nossa morte às vezes não pode ser física, mas às vezes você está morto espiritual há muito tempo, porque você está se alimentando só de carne. Você está só se enchendo de carne. E quando você louva na igreja, só sai carne. Quando você prega na igreja, só sai carne. Carne não edifica ninguém, não, igreja. Porque edifica a igreja é a palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo. Muitas das vezes as palavras que são pregadas no altar, elas são duras, elas nos confrontam. Elas batem na gente mesmo. Mas o que o Senhor quer dizer para a igreja nessa noite, que nós não vamos ser mais presos à vontade da carne. Vamos ser livres de viver a vontade do Espírito Santo. Irmãos, coloque de pé, meu Deus, esse ano. Este culto de libertação nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para pregar a palavra dele, para dizer para o povo do Senhor nessa noite: não seja preso às vontades da carne, sejam livres para viver a vontade do Espírito Santo. Porque como nós lemos no texto, aquele povo, ele come a carne, eles vivem a carne, mas eles morrem. Hoje, o Espírito Santo, ele está livre acesso à presença dele. Para aquele que quer verdadeiramente viver a vontade do Espírito e ser livre da carne. Um culto de libertação como esse, o Senhor quer te libertar das vontades da carne. Pastor, pode se aproximar.